Olá, o Conectado está no ar na Mega TV e também pela internet no www.megatv.com.br. Está começando a nossa edição sobre política internacional. Você sempre aprende aqui. Os principais fatos do mundo são analisados pelo nosso convidado especial, o cientista político e analista de conflitos internacionais, Reni Ozzi-Cukier. Boa tarde, Reni. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos. Bom, e o nosso assunto de hoje foi o assunto da semana, né? Uma possível zona de livre comércio entre os países do Mercosul e a União Europeia. A presidente Dilma anunciou durante a viagem à Bélgica que a América Latina vai propor um acordo oficial ao bloco europeu. Reni, isso seria bom para os brasileiros? Se acontecer, sim. Mas o Brasil tem ficado de fora de todas as grandes negociações internacionais. É isso aí. Não saia daí, então. Tá começando o Conectado. Bom, a presidente Dilma anunciou que o Mercosul está pronto para apresentar uma proposta oficial à União Europeia que criaria, então, uma zona de livre comércio entre os dois blocos. Mas, Reni, antes da gente começar a entender esse assunto, vamos entender o que é zona de livre comércio. Primeiro, vamos começar por aí. Bom, Silvia, zonas de livre comércio são espaços de comércio entre países onde você não tem tarifas alfandegárias, impostos, onde você não paga o imposto porque aquele produto é estrangeiro, e sim todo mundo compete por igual. Você não tem, supostamente, não deveria ter um imposto entre um produto de São Paulo e um produto do Rio, estamos no mesmo país, então quem faz o melhor produto vende para o Brasil inteiro. Entre países não é assim, porque existem impostos, tarifas, maneiras de você não deixar que os produtos dos outros países entrem no seu país de forma mais barata, porque supostamente o argumento é que isso vai prejudicar a indústria nacional. Quando você abre uma zona de livre comércio, você incentiva a competição da indústria ou dos serviços, do que quer que seja do país, porque você está competindo agora não só com o Brasil, mas com toda a região ou lugar da onde essa zona faz parte. No caso, uma zona entre a Europa e o Mercosul significaria que você está tratando o Brasil, os países da América do Sul e os países da Europa, todos como uma coisa só. Quem tiver o melhor preço vai poder vender para todo mundo sem impostos, sem taxação, sem tarifa extra. Então você amplia o tamanho do mercado. É muito bom isso. Seria muito bom. Seria um sonho, não é? Isso é possível no Brasil? Seria. Não, não é. O Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo. Nos últimos 10 anos o Brasil ficou de fora de todos os grandes acordos de abertura comercial. O Brasil representa só 1% dessas trocas do mundo. O Brasil é um país muito fechado. E o Brasil tem tanta coisa para oferecer, quer dizer, não interessaria realmente para o Brasil isso? Então, na verdade, nós não somos tão competitivos e por isso que a gente é fechado. A gente tem medo dessa competição. Os produtos brasileiros, eles ficam muito caros perto dos outros produtos do mundo. Tem algumas coisas que, óbvio, nós temos vantagens. E aí, sei lá, a nossa agricultura é competitiva, nós temos recursos naturais, mas fabricação, indústria, a gente tem muitas dificuldades. A gente vai deixar de ser competitivo e vai quebrar. Mas isso, no caso, não seria bom até para uma evolução e um crescimento? Essa concorrência não seria saudável até para a gente melhorar a qualidade dos nossos produtos? Essa é a única forma de melhorar a qualidade, porque senão a gente vive numa bolha protegida, artificial, fictícia, onde a gente é obrigado a se deparar com produtos caros e ruins, enquanto tem gente que faz produto mais barato e melhor. E aí, tá bom, se nós tivermos que comprar dos outros, vamos comprar dos outros até o Brasil aprender e conseguir fazer esses produtos melhores e mais baratos. A gente tem alguma relação com algum país? A gente países... faz alguma compra, tem essa relação claro, de livre tem comércio troca. com quem? Não, livre comércio não. Não existe. Mercosul é um projeto de uma zona de livre comércio entre os países Argentina,
o Brasil, Venezuela agora, Paraguai. Existe livre enfim. comércio entre nós aqui, no E Mercosul, mesmo assim certo? não é um livre comércio em todos os setores, não é totalmente aberto todos os pontos, porque tem algumas proteções, algumas coisas, algumas taxas e tarifas de troca. Aí dá pra gente ver os países Argentina, Uruguai, Paraguai, o Brasil e a Venezuela, que são A os impressão que quatro. eu tenho, Reni, é que cada um protege o seu aqui no Mercosul. Venezuela protege o seu, Argentina protege o seu, Brasil protege o seu, é todo mundo meio fechado, não tem uma comunicação aí, Por tem? isso que o Mercosul é um dos blocos desses econômicos que menos fez sentido, que não ganhou força, não evoluiu, não saiu do lugar, porque ele não foi ampliado e aplicado da forma que tem que ser. E depois tem outra, não adianta nada o Brasil ficar preocupado em comercializar com o Paraguai, ao invés de fazer negócios com as grandes potências do mundo. A Rússia está preocupada em vender o seu petróleo para a Europa. Então, o Brasil não tem que estar tentando fazer negócio com Venezuela ou Paraguai. Ele tem que estar tentando fazer negócio com a Europa, com a Ásia ou com os Estados Unidos. Principalmente com os Estados Unidos, que são os maiores mercados do mundo. Então, não faz sentido o Brasil colocar tanta ênfase no Mercosul. Isso é um projeto que tem um interesse muito mais político do que ordem econômica. Mas Economicamente não é tão rentável assim. Mas o Brasil não está preso ao Mercosul, quer dizer, ele pode voar sozinho? Ele está, de certa forma, preso, ele pode fazer outras coisas, mas ele é um dos líderes do Mercosul e ele é que encabeça essa proposta. Então, se ele começar a fazer as coisas sozinho, óbvio que ele está colocando o Mercosul em segundo plano e aí o Mercosul vai começar a se desfazer, provavelmente, porque ele até hoje nunca ganhou força por serem mercados pequenos, com relações problemáticas entre os países econômicas, né? E aí, se o Brasil, que é o maior de todos, abandona ou começa a perseguir seus objetivos unilateralmente, os outros países também. E aí, então, o Mercosul vai para o saco, deixa de existir. Mas isso é possível? O quê? O Brasil fazer isso sozinho? Quer dizer, é possível dissolver o Mercosul? Pensei que fosse uma relação indissolúvel. Não, é possível. O Brasil pode falar, não quero mais fazer parte do Mercosul. Só que não é do interesse do Brasil, porque o Brasil investiu muito tempo, dinheiro e capital político e política externa dentro disso. Então, e é a forma do Brasil exercer. O bloco vai ficar totalmente enfraquecido e o Brasil vai perder a sua liderança, porque ele que propõe, ele que encabeça, ele que está à frente disso tudo e de repente ele começa a abandonar o barco. Então ele perde um pouco o papel de liderança. Isso é o que o Brasil não quis fazer até agora. Óbvio que se o Mercosul não anda como um bloco, o Brasil vai ter que pensar sozinho. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu continuo, tá bom? Instante só, até já. Conectados está de volta com Reni Cuquier, nosso analista de conflitos e assuntos internacionais. Hoje a gente falando sobre a possível, finalmente, resolução em relação a uma zona de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, que é o que a presidente Dilma pretende fazer, pretende mudar. Só que existe, Reni, a gente estava falando no bloco anterior, o entrave muito grande, o Mercosul, ele não consegue dar mais que um passo ou dois em relação a essa mudança e fica aqui o bloco todo fechado. A Argentina também ajuda porque o protecionismo está presente, muito forte, muito enraizado nesse país. Sim. Na Argentina, ela tem sido um entrave maior ainda que o Brasil. O Brasil é um dos países mais protecionistas do mundo. E a Argentina tem problemas ainda mais graves, porque a situação democrática na Argentina é muito mais complicada que a do Brasil. A Argentina tem dívidas do seu calote que não pagou. A Argentina tem discussões com a Inglaterra, por exemplo, que a gente estava comentando. Brigando ainda pelas Falklands, pelas Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas. Então você tem, e como por ser um bloco, tem que negociar o bloco, não dá para negociar com cada um em separado. A não ser que o Brasil exploda ou abandone o Mercosul, e não é do interesse do Brasil fazer isso. Então tem que convencer e botar pressão na Argentina para que isso aconteça. Os europeus sinalizaram que eles gostariam, eles sabem da dificuldade, então gostariam de negociar em paralelo com o Brasil. Mas o Brasil não pode fazer isso, não pode criar uma zona de livre comércio só do Brasil com a União Europeia. Ele poderia
algum acordo menor, melhorar umas tarifas, mas aí não é uma zona de livre comércio plena. Então, isso vai depender da Argentina aceitar e o Brasil botar na mesa e discutir, falar, olha, e aí, vocês querem levar esse projeto adiante? O que segura, Reni? Por exemplo, quando você vê hoje uma Argentina totalmente, desculpa até o termo, eu não sei se é esse, mas está acabada. Você vai visitar, antes era, né, tudo muito lindo, tudo maravilhoso, mas parece que nem existem produtos para comprar. A própria Venezuela, Paraguai, então passa uma pobreza de produtos, de coisas que a gente percebe o protecionismo que tem aqui no bloco de baixo, no bloco daqui. Como que poderia mudar? Quer dizer, não é melhor para os países? Não tem que realmente a presidente Dilma tomar a frente disso e dar uma chacoalhada para o Mercosul conseguir evoluir? É que esse discurso ele é muito enraizado ideologicamente na cabeça das pessoas e assim, quando você pensa nessa situação, parece que o mais simples mesmo, ou que faz mais sentido, é eu proteger. Então eu vou proteger porque eu sou fraco, e senão eu vou perder o mercado. Só que o pensamento ele é contraintuitivo. Eu só vou ficar forte se eu tiver que treinar numa competição real. Se eu ficar o tempo inteiro dentro de casa, eu não vou virar um bom atleta. Eu só vou virar um bom atleta quando eu tiver jogos contra outros times muito bons. Claro. E é isso que faz eu melhorar como time. Virar e falar assim, não, eu não sou bom, então eu não jogo contra os bons. Então tá bom, então você nunca vai ser bom. Porque aí você nunca vai sair disso. Então precisa quebrar essa mentalidade de que o livre comércio é isso. O Brasil vai ter que focar e gastar dinheiro, como a Argentina ou qualquer país que se abre para o livre comércio, nas ferramentas que ajudem o país a se tornar competitivo. E aí você tem que deixar de lado o populismo e você tem que investir em coisas de longo prazo, em educação, infraestrutura. Um dos maiores desafios do Brasil para a gente ser competitivo é a nossa infraestrutura. Então você vai exportar a soja brasileira, a gente consegue produzir cada vez mais soja, somos um dos maiores produtores do mundo, se não o maior, dependendo do ano. Só que a gente custa muito caro a nossa soja no produto final, porque ela tem que viajar de estrada, de caminhões, para chegar em portos sobrecarregados. Então se você tivesse outros portos, isso baratearia o preço. Outro desafio do Brasil é a burocracia. A quantidade de impostos, tudo isso faz o Brasil não ser competitivo. E aí, obviamente, que você fica criando mecanismos para proteger a economia local. Só que você fica cada vez mais para trás, porque o Brasil está falando de protecionismo e as economias do mundo estão na era da tecnologia, da informação. E a gente vai ficando para trás. E a gente está voltando para a era da agricultura. Porque agora o Brasil não tem mais indústria e o único produto que a gente vende em grande escala é comida e recursos naturais, minérios, etc. O Brasil está se desindustrializando, ele está ficando muito atrás dessa competição que todo mundo está participando e que você só chega nesse estágio de desenvolvimento de tecnologia se você tiver avançado em todos os outros. Então, primeiro, você é uma potência agrícola, e isso o Brasil tem todas as condições e já é, depois você é uma potência industrial, depois uma potência de serviços e, por último, uma potência tecnológica. Nós estamos na era da tecnologia. Então, você não vai ter estudos, um ambiente científico, um ambiente propício para desenvolver essa competitividade que é necessária. Então, o Brasil precisa fazer uma lição de casa e trabalhar em cima das questões estruturais. Isso é que faz o Brasil ser competitivo e não proteger na outra ponta. Agora, qual que é o interesse maior da União Europeia em ter essa zona de livre comércio com o Brasil? A União Europeia está preocupada também em comprar produtos melhores e ganhar competitividade. A ideia de você abrir o livre comércio é que você recebe alguma coisa que você não faz bem, você compra mais barato, em vez de ficar gastando dinheiro para aquilo que você não faz direito, para ficar caro. É a mesma coisa que você chegar em casa e falar assim, eu vou pintar minha casa. Então aí você vai custar caro para você pintar a sua casa. Você não sabe, você vai comprar tinta errada, você vai fazer aquilo 5 vezes. É mais fácil você ir lá e contratar alguém que sabe fazer aquilo direito e você perde o resto do seu tempo fazendo o que você faz bem. Então, os europeus entendem isso melhor. Não que eles não sejam protecionistas, porque em vários setores eles são muito protecionistas, mas o fato deles estarem querendo conversar é positivo, porque é um mercado enorme.
Tá certo. Bom, a gente espera então que a gente consiga dar esse passo, né, Reni? Muito obrigada pela sua certeza. presença aqui mais uma vez. Obrigado, Silvia. Boa tarde a todos.